cooperativas podem atuar no Brasil. Vamos identificar um pouco os ramos de maior participação na economia brasileira e conhecer os ramos educacional, especial e de infraestrutura. Primeiro, para falar um pouquinho das especificidades, a gente conhece um pouquinho das leis. Tá? Essas especificidades surgiram de algumas normas que existem só no Brasil e por isso a gente tem que conhecer um pouquinho esse novo ordenamento que vai dar características para o nosso cooperativismo brasileiro. No slide a gente vê que as principais especificidades que distinguem as sociedades cooperativas das demais sociedades, ou seja, as empresas comuns, estão descritas na lei número 5.764. E essa lei é uma lei bem antiguinha, uma lei de 1971. No seu artigo 4º, a gente vê que essas são as principais características para uma cooperativa no Brasil. Vamos ler uma a uma e comentar. A primeira é a questão da adesão voluntária com um número ilimitado de associados. Adesão limitada significa que você pode entrar numa cooperativa por vontade. Você não pode ser obrigado a entrar numa cooperativa. Não pode ter uma cláusula que, sim, aqui nessa empresa só trabalham pessoas que estão ligadas àquela cooperativa. A gente só contrata aqui gente daquela cooperativa. Isso seria uma imposição. Não é esse o caso. Cooperativas existem com adesão voluntária. Você entra na cooperativa se você achar que assim deve, se você julgar que assim é prudente. Então depende da vontade do cooperado. Além disso, não existe um número máximo. Por isso que se fala que o número de cooperados é ilimitado. Quer comentar, professor? Uma observação importante, professora Denise, é que não existe um número ilimitado de associados, mas existe um número mínimo que nós vimos na aula passada que para compor a cooperativa precisa ter pelo menos 20 pessoas, 20 cooperados, perdão. Muito bem observado. Então tem um número mínimo de 20 e o máximo é ilimitado. Muito bem observado. Vamos falar das outras características. A número 2 fala que a variabilidade do capital social, representados por cotas partes. Capital social é um termo que a gente usa na contabilidade para dizer o capital que funda a empresa, aquele capital que faz parte da sociedade. Quando a gente tem um capital social, esse capital não pertence mais à pessoa privada. Por exemplo, se eu e o professor Anderson vamos montar uma empresa, a gente junta um capital social, esse capital não é mais nosso, ele é dessa terceira figura que é a personalidade jurídica, que é a empresa. Então, ele deixa de pertencer dos privados, ou seja, das pessoas, e passa a fazer parte do capital da empresa. Então, a gente fala assim que o capital social ele pode ser variável, variabilidade. A gente pode ter algumas cooperativas que têm um capital social bastante reduzido, seus sócios entram com uma participação de R$100, 200, 300, ou a gente pode ter algumas cooperativas que têm um capital muito mais volumoso e que seus sócios vão entrar com uma cota-parte bem maior. O que nos leva a conhecer essa segunda expressão, cota-parte. O que significa cota-parte? Cota-parte é o termo que a gente dá aqui no cooperativismo para a parte financeira que cada cooperado vai integralizar ou integrar ou colocar na mão da cooperativa. Normalmente, cada cooperativa tem um valor fixo de qual é o mínimo que seu sócio deve integralizar. Muitas vezes esse valor é parcelado. Por exemplo, se você vai entrar num novo cooperativa de crédito, que é uma modalidade de banco, você abre uma conta e aí todo mês você integraliza um valor, por exemplo, R$50, até o valor total da sua cota-parte, que pode ser, por exemplo, de R$1.000 ou R$2.000. E você vai integralizando aos poucos até chegar ao total da sua cota-parte. Então, aqui nós vimos que o capital social, que é o capital da cooperativa, no caso, é variável, pode existir cooperativas com mais capital, cooperativa com menos. A própria cooperativa ela pode começar com uma quantidade de capital social e ir crescendo ao longo do tempo. E a cota-parte, que é a parte que cada sócio, ou no caso, cada cooperado coloca na empresa, ela vai ser individualizada e também variável. Só uma observação também interessante é que como o número de cooperados ele é ilimitado, o capital social vai sendo alterado em todo momento. Cada vez que entra uma pessoa, você tem uma integralização nova no capital social, né? Por isso ele é variável. Ótimo. Vamos continuar nas características. Vamos falar da característica número 3. E a gente vê que
existe a inacessibilidade das cotas-partes do capital a terceiros. Cotas-partes, então, a gente viu que é essa parte financeira que cada sócio, no caso cooperado, integraliza na empresa, no caso a cooperativa. Então, a cota-parte do capital, ela é inacessível para terceiros. Quando a gente fala assim de terceiros aqui, a gente quer dizer alguém que não seja cooperativa e nem seja cooperado. Podem ser fornecedores, podem ser servidores, né, funcionários. São pessoas que são ligadas à cooperativa de alguma forma, mas que não são exatamente o cooperado ou a cooperativa. A gente viu aqui que a cota-parte é inacessível. Isso significa que não é possível a gente fazer pagamentos com essa cota-parte. Não é possível que a gente tenha uma execução, por exemplo, na justiça para fazer um pagamento judicial com essa cota-parte. Por exemplo, se a gente faz uma cooperativa educacional, vamos montar uma escola. Cada pessoa entra com um valor de capital que para a gente conseguir alugar um lugar físico da escola, comprar as cadeiras, algum material. Então, cada pessoa vai entrar aí com R$500. Isso é a cota-parte. É como se fosse um fundo de capital que vai estar manifestado em coisas físicas. Essa cota-parte, depois de um certo tempo, a gente consegue perceber ela na forma de capital, na medida que a empresa forma caixa, a gente tem parte dessa cota-parte em dinheiro líquido, como dinheiro mesmo depositado no banco. No entanto, por ser cota-parte, mesmo que a nossa escola seja processada por alguém, ela não vai poder acessar esse valor. O terceiro não vai poder tirar esse valor, porque essa é a parte de fundação da nossa cooperativa. Entende-se aqui que se a gente deixar terceiros acessar esse valor, se a gente ficar suscetível para cobrança de dívida, a gente deixa a nossa cooperativa muito vulnerável. Isso aqui é um mecanismo de proteção da cooperativa que garante, então, que o seu capital vai estar mais protegido para que a gente consiga, assim, dar manutenção e continuidade para a cooperativa. É muito interessante. Podemos falar também da quarta característica que está aqui disponível no nosso slide. A quarta característica que está ali dentro daquela lei 5.764, que fala o retorno das sobras líquidas do exercício proporcionalmente às operações realizadas pelo associado. Nós já falamos na aula passada o que são essas sobras. Essas sobras é o resultado financeiro quando positivo. Nós explicamos por que são chamadas de sobras. São chamadas de sobra porque toda vez que o cooperado faz atividades com a cooperativa, por exemplo, numa cooperativa educacional, ele coloca o seu filho para estudar na escola, ele paga uma mensalidade para a cooperativa. Ou o exemplo que eu usei na aula passada, na torrefação de café, você vai torrar o café, deixa a saca lá e paga um valor para torrar cada saca. Toda vez que existe essa utilização de serviços com a cooperativa, é feito o pagamento de uma taxa. Essa taxa deve ser o suficiente para cobrir os custos da cooperativa e não mais do que isso. Quando a gente tem um resultado positivo no final do ano, pagou todas as contas anuais da cooperativa e ainda assim sobrou receita, sobrou dinheiro em caixa, a gente percebe que foi cobrado alguma coisa a mais do cooperado. O valor que foi cobrado pela taxa de utilização foi suficiente para cobrir todos os custos e ainda foi superior, porque resultou uma sobra no final do ano. Por isso nós chamamos sobra, por isso que não é lucro, é uma sobra. E essa sobra deve retornar para o cooperado. Aqui na legislação está previsto como será feito esse retorno. O retorno aqui, a gente pode ver no slide, é proporcionalmente às operações realizadas pelo associado. Então, se a gente está falando de uma torrefação de café, quanto mais sacas você deixou ali para torrar, mais é o volume que você vai acessar de sobras. Se a gente está falando de uma cooperativa educacional, se você tem um filho, você vai acessar um valor dessas sobras. Se você tem 2, 3, 4 filhos, o valor de sobras que você vai acessar é proporcionalmente maior. A ideia aqui é um pouquinho diferente do que a gente tinha discutido na Assembleia. Lembra que a gente falou? A Assembleia é esse órgão máximo da cooperativa, onde cada cooperado tem direito a um voto. Aqui é diferente, não é essa proporção idêntica de peso. O peso está ligado ao número de transações que o cooperado faz com a cooperativa. Ficou alguma dúvida? Gente, esse é o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar, a questão das especificidades do cooperativismo no Brasil. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nós estamos disponíveis no chat e no WhatsApp. O professor Anderson está aguardando, né, para ver os comentários. Sim, sim.
Eu queria só fazer um comentário com relação a essas sobras, Denise, que elas são mais comuns até de acontecerem na cooperativa de crédito, né? Sim. Porque lida com valores financeiros no tempo e o dinheiro vai sendo Corrigido, e aí acaba tendo uma sobra inteira. É verdade, é muito comum nas cooperativas de crédito a gente ter esse resultado financeiro, essa sobra no final do ano. Vamos falar um pouquinho mais de outras especificidades? A nossa lista vai até o número 8. Então, a especificidade número 5 é: as sobras só terão outro destino se for discutido e votado em Assembleia Geral. No caso de necessidade do uso das sobras em outras despesas, para algum benefício coletivo. Por exemplo, parte das sobras pode ser novamente desintegralizada como uma forma de aumentar a cota-parte de cada cooperado. Quando a gente vê, sobrou um valor e com esse valor a gente pode comprar uma máquina ou comprar um equipamento. Se os sócios votarem, os cooperados levantam a mão na assembleia, votam, e com esse voto eles podem decidir fazer uma aquisição, fazer uma transformação dentro da cooperativa. Isso vai se transformar numa nova cota-parte, um acréscimo no valor da cota-parte. E aí a gente vai ter então um aumento do capital social da cooperativa, mas isso só pode acontecer se a Assembleia autorizar. O nosso conselho fiscal, o conselho administrativo não podem permitir que isso seja feito sem a autorização da Assembleia. Continuando as características, a gente fala aqui: o quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral é baseado no número de associados e não no capital. Essa questão do quórum é o número mínimo de pessoas para votação, o número de pessoas para votação. Às vezes a gente tem alguns associados que já integralizaram o seu capital, já pagaram todo o valor da cota-parte, esse valor já está em dinheiro na cooperativa. Enquanto ao mesmo tempo a gente tem outros cooperados que talvez não integralizaram esse valor, não colocaram todo o valor em dinheiro, ainda estão pagando aos poucos. Apesar de que no futuro eles vão ter uma cota-parte igual, no momento ainda tem essa diferenciação de qual valor de capital cada sócio está integralizado na cooperativa. O que esse princípio está falando para a gente é que, independente do valor financeiro que cada cooperado tem na nossa cooperativa, o voto é contado por associado, por cooperado, por pessoa. E a gente não vai considerar essa questão financeira na hora de votos na Assembleia. É importante aqui fazer uma desassociação. Para a divisão de sobras, o volume de transações com a cooperativa sim é importante e a distribuição de sobras será proporcional. Já para a questão de votação da Assembleia, cada cooperado tem direito ao mesmo peso, o mesmo voto. Continuando, a gente vê aqui na nossa característica número 7, que a respeito dos fundos de reserva e da assistência técnica, educacional e social, não podem ser divididos nem mexidos. Na aula passada nós começamos que existem dois fundos de reservas, um que deve ser composto por 5% das sobras e outro por 10% das sobras, e esses são os fundos de reserva técnica e os fundos de reserva